Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa leitura do dia 21. Muito obrigado por estar até aqui. A leitura de hoje vai ser de Gênesis 6, do versículo 28 até Gênesis 9, no versículo 35. Então, bora comigo na leitura de hoje. Vamos lá? Deus fala com Moisés. Capítulo 6, versículo 28. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo que vou dizer a você. Porém, Moisés respondeu: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, seu irmão, falará através de você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu vou mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível. Eu levarei para fora do Egito os meus exércitos, isso é, o povo de Israel, quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas. Os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo que o Senhor havia mandado quando falaram com o rei do Egito. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos com a sua mágica, eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara no chão e a sua vara mágica se transformou em cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas dos mágicos deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: O rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for para o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora, o Senhor não obedeceu a ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés: Diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços, os reservatórios, para que as águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e dos seus funcionários. Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. Em todo o Egito houve sangue, porém com as suas artes os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito. Ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na areia do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor bateu nas águas do rio. A segunda praga, as rãs. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: Deixe que o meu povo saia do meu país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, até dentro dos fornos das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de vocês, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém os mágicos, com suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse:
Peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá oferecer sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor de seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, assim o Senhor ficará sabendo que eu não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs, só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio depois que Moisés pediu ao Senhor que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A terceira praga, os piolhos. Versículo 16. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com um bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram, e as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e de Arão. Só para a gente fazer um adendo aqui, olha só que coisa interessante. Existe um ponto que as pessoas não conseguiam reproduzir os milagres que Deus fazia, porque ele começou a fazer coisas tão minúsculas e tão pequenas que as pessoas não tinham nem conhecimento de como é que elas conseguiriam fazer algo tão pequeno. E isso me remete muito à palavra que o Senhor ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em outros contextos, ele é tanto o maior quanto ele é o menor. Tem uma palavra em 2 Crônicas, se eu não me lembro, mas está nos livros de Crônicas e de Reis, que fala assim: ó Senhor, tu que ajudas tantos os pequenos quanto os grandes, porque nada é tão grande que o Senhor não possa fazer. É uma coisa muito interessante porque a gente pode ver essa analogia de que o Senhor ele faz desde os mínimos detalhes, das coisas mais pequeninas quanto as maiores e grandiosas coisas. Porque ele é, de fato, o princípio de tudo, aquilo que rege tudo, aquilo que ninguém vê, mas ao mesmo tempo é aquilo que todo mundo pode ver. É a coisa mais grandiosa de todas, é a coisa mais gloriosa de todas. Então eu gostaria de te dar esse olhar para essa passagem de que não existe nenhum milagre pequeno demais para que Deus não possa o fazer. E não existe milagre grande demais também para que o Senhor não possa o fazer. Às vezes a gente fica acanhado perguntando a Deus assim, no nosso interior, né? Poxa, será que eu posso pedir para Deus me curar de uma gripe? Será que eu posso pedir para Deus me ajudar com o troco do lanche da faculdade para inteirar, porque senão eu não vou conseguir voltar para casa? Cara, Deus é Deus até mesmo sobre essas pequeninas coisas. Da mesma forma que ele faz ressuscitar um morto, ele também cura a gripe da sogra de Pedro. Então, não se acanhe em pedir as coisas para Deus, mas tenha no seu coração a firmeza de que ele pode fazer todas as coisas. Amém? Vamos continuar aqui. A quarta praga, as moscas. Versículo 20 do capítulo 8. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei a diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus o Senhor. E entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que ofereceremos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse:
Se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que estes enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, ao Senhor. O Senhor fez com que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. A quinta praga, a morte dos animais. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois se você não deixar e continuar impedido que ele vá, eu castigarei com uma doença horrível, que atacará todos os seus animais e os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo, farei isto amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Porém, não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. A sexta praga, os tumores. Versículo 8 do capítulo 9. Então o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: peguem punhados de cinza de um forno, e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegarão a cinza e ficarão de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A sétima praga, a chuva de pedras. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, disse o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários, sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve, igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa quando cair a chuva de pedra, todas elas morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito, os seus escravos e seus animais, deixaram os seus escravos e seus animais no campo. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levanta a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais, sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra, raios sobre o país. E ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito. E a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez eu pequei, o Senhor Deus é justo, e eu e meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões e de chuvas de pedra. Eu os deixarei ir, vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: quando sair dessa cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, o rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado.
Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus o Senhor. Aí os trovões e a chuva e a pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e seus funcionários continuaram teimando e, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. Final do capítulo 9. Amanhã veremos o capítulo 10. Só um grande adendo que a gente vai fazer antes da gente terminar a nossa leitura de hoje. Vocês podem perceber que ao falar fica um pouco difícil poder compreender algumas horas quando que a gente está falando do rei e quando que a gente está falando do Senhor. A gente tem que mirar no texto, porque todas as vezes que aparecer Senhor com letra maiúscula, vai estar se referindo ao Senhor Deus. Todas as vezes que se referirem a Senhor com letra minúscula, está se referindo ao rei. Mas a gente pode ficar muito claro aqui nesse texto que existe uma batalha de senhorio entre o senhorio de Deus e entre o senhorio do governante da terra do Egito. O que acontece aqui? Além dele ser senhor, com letra minúscula, o faraó, ele também era tido como uma divindade. Então, a divindade de Deus estava afrontando a divindade do Egito e mostrando que era superior a ele em todos os aspectos, desde as coisas mais básicas até as coisas mais altas e poderosas e ocultas. Então a gente pode ver que há uma quebra, na verdade, de todas as divindades do Egito, porque cada uma desses sinais e maravilhas são afrontas a cada uma das divindades que eles tinham dentro do Egito, ao rio Nilo, as rãs, porque cada um desses deuses simbolizava uma coisa específica. E quando Deus começa a trazer juízo, ele começa a trazer um juízo mostrando que, na verdade, ele é Senhor e Rei e dono de todas as coisas que aqueles homens e mulheres que eram egípcios acabavam se colocando diante de uma adoração que era uma adoração falsa. Isso era para fazer, como a gente acabou de ler aqui, que o nome de Deus fosse engrandecido sobre toda a terra. Porque a maior potência naquela época era realmente o Egito. Então estava pegando a maior potência, como se fosse os Estados Unidos hoje, como se fosse a Rússia hoje, como se fosse a China hoje, e destruindo todos os deuses deles um a um. E separando o povo que adorava ao Senhor. Então é para nós termos de fato, ao lermos cada uma dessas passagens, grande confiança no Senhor, porque não existe outro Deus e não existe outro rei que possa ser mais poderoso que ele. Então qualquer coisa que nós estivermos passando, assim como esses homens estavam passando, o Senhor é poderoso para tocar na nossa realidade, para nos libertar e para nos conduzir para um caminho de bem e de paz. Muito obrigado por ter ficado até aqui, nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.